Campina Grande, segunda-feira, 28 de julho. Hoje comemora-se o Dia do Agricultor. E nós que fazemos o programa Opção para a Vida, queremos parabenizar a todos os agricultores, esses homens bravos que às vezes madrugam, acordam cedo para arar a terra, cultivar a terra, plantar a semente que vai produzir o alimento para ser consumido em nossas mesas. Vocês são verdadeiros heróis e nós agradecemos muito a Deus pela vida de todos os agricultores. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma palavra muito importante sobre o tema paz com Deus. É preciso você ter paz com Deus. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 5, ele nos assegura: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que todo cristão, quando se encontra um com o outro, ele sauda com a paz do Senhor, porque nós temos essa paz interior. O mundo precisa de paz. Quantas famílias estão num pé de guerra por causa da ausência da paz? Ausência da paz no trânsito, ausência da paz na família, ausência da paz no nosso país, que está vivendo um momento de sofrermos uma eminente convulsão nacional. A paz também é carente em lugares como a própria Terra Santa, que sofre ameaças de ser riscada do mapa. Mas mesmo assim, nós encontramos o salmista no Salmo 122 fazendo um apelo para todos nós cristãos: orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro dos seus muros. Eu estou recentemente em viagem à Terra Santa e posso constatar isso. Nós vamos estar enviando determinadas mensagens e também registrar alguns momentos durante a nossa excursão à Terra Santa, e vocês vão ver que a paz, mesmo assim a paz em Jerusalém, a segurança na Terra Santa. Portanto, dentro de instantes, você ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo essa palavra. Ouviremos ainda uma palavra que nós, desde a última segunda-feira, temos transmitido, mas eu quero deixá-los antes com o cantor e pastor Luiz de Carvalho interpretando a música Paz no Vale. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar
fui alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. O apóstolo Paulo, o grande bandeirante do cristianismo, escreveu sua carta aos Romanos, o maior tratado teológico do Novo Testamento, a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. É nesta carta que ele expõe de uma maneira singular a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Depois de expor esta verdade, nos capítulos 3 e 4, ao chegar no capítulo 5, ele fala dos frutos da justificação. E no capítulo 5, verso 1, Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A justificação é um ato legal, jurídico, forense, declaratório. Quando você crê no Senhor Jesus, Deus declara você justo, imputando em você a justiça perfeita do seu Filho. Não apenas quitando todas as suas dívidas do passado, mas também dando a você um crédito infinito de toda a justiça do seu Filho. De tal forma que já não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Paulo aqui nos revela que o primeiro fruto da justificação é a paz com Deus. Paz com Deus é muito diferente de paz de Deus. Paz com Deus não é um sentimento. Paz com Deus é um relacionamento. Paz com Deus significa que outrora você que estava perdido foi achado. Você que estava morto reviveu. Você que era réu agora é filho. Você que estava condenado agora você está justificado. Não há mais nenhuma barreira entre você e Deus, porque você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. A única maneira de você ter paz com Deus e ser reconciliado com Deus é você crer em Jesus. E no momento em que você crê em Jesus, você é declarado justo. E aí sim você tem paz com Deus. Este é o benefício em relação ao passado. Em relação ao presente, você tem livre acesso a esta graça na qual estamos firmes. E em relação ao futuro, você tem expectativa e a esperança da glória. Paz no passado, graça no presente, glória no futuro. Esta é a bênção de você ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, você que talvez esteja aí longe de Deus, você que talvez esteja aí em rebelião contra Deus, é necessário que você seja reconciliado com Deus. É necessário que você desfrute desta paz com Deus. Preciso, portanto, lhe dizer, com toda a veemência e senso de urgência, que hoje é dia de ter paz com Deus. Eles murmuraram contra Deus. Por que não nos deixaste lá no Egito? A gente estava lá bem demais, embora escravo, né? Comendo pepinos, cebolas e tudo. E o Senhor nos trouxe aqui para morrer nesse deserto. Eles murmuraram contra Deus.
E aí todos os que murmuraram, os murmuradores, tiveram como sepulcro o deserto. Somente os de 20 anos para baixo entraram na terra prometida. Os de 20 anos para cima morreram. E Deus estava dizendo, e eles sabiam disso. Eles sabiam desse fato, eles conheciam essa história, que somente os de 20 anos para baixo entraram na terra prometida. E o Senhor está dizendo aqui nesse versículo exatamente, comparando a saída do povo do Egito e os que murmuraram. Ele diz aqui no texto que eu li para vocês: enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os, eu a espada, e os vossos cavalos deixei-os de levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo não vos convertestes ainda assim a mim, diz o Senhor. Lá em Ageu capítulo 2 versículo 17, encontramos o Senhor dizendo: descreve a indignação do Senhor, eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Então, povo obstinado a desobedecer, a ter um comportamento de rebeldia, a não se corrigirem. Esse é o problema da humanidade hoje, e inclusive de muitos crentes, de muitos servos que poderiam estar vivendo uma vida abundante, uma vida abençoada, estão vivendo uma vida próspera, estão vivendo em ruínas, porque a desobediência bateu a porta e eles abriram-na para que a obediência fosse estabelecida e dominasse o seu coração. O povo sempre teve grandes oportunidades, porém todas elas foram desperdiçadas. Mas agora, meus irmãos, eles enfrentariam não apenas castigos, eles não enfrentariam apenas agora, não iriam enfrentar mais castigos ou penalidades de Deus ou punições, mas eles iam enfrentar o próprio Deus face a face. É isso que nós encontramos aqui no texto que estamos estudando. Ele diz isso no versículo 10. No versículo 11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O Senhor faz uma outra citação, como aconteceu nos dias de Sodoma e Gomorra. Era o mesmo comportamento, eram as mesmas atitudes que o povo estava tendo para com Deus. E aí o Senhor diz agora: eu vou tratar com vocês pessoalmente, vou tratar com vocês assim, face a face. E é isso que ele diz no versículo 12: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. A gente usa muito esse versículo, mostrando às pessoas que precisam de se converterem, de consertarem as suas vidas, de se prepararem para a eternidade. Mas aqui o texto era para que o povo fosse levado a uma atitude de arrependimento, caso contrário eles iam receber juízo de Deus. É isso que ele diz aqui no versículo 10. No versículo 11, nós encontramos o Senhor mostrando através da sua palavra o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que eles também sofreriam. Então naqueles dias houve punições semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra. Se desceu fogo do céu, houve terremotos, eles tiveram suas casas incendiadas. Nós vimos isso, parece que foi o pastor Antônio Júnior que me ajuda aí, se foi num desses estudos que você realizou, que eles tiveram suas casas, seus palácios queimados. Foi um dos estudos que o pastor Antônio Júnior me antecedeu, quando estávamos estudando o livro de Osés. A mesma coisa aconteceu nos dias de Amós. Como Sodoma e Gomorra foi queimada, eles também seriam queimados, como diz aqui o texto no verso 11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. No versículo 12: portanto,
assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, Pedro diz assim: ora, se o juízo começa pela casa de Deus, qual será, ou como será, o juízo de Deus sobre as nações? O juízo começa pela casa de Deus, né? E aí o povo certamente estava precisando de ouvir estas verdades através do profeta Amós. Nesse versículo que nós lemos, nós encontramos, meus irmãos, Deus mostrando ao povo que eles tinham realmente que reconhecer o quanto estavam necessitados de sofrer todos aqueles castigos. Ageu capítulo 2, versículo 17 diz, ele descreve a indignação do Senhor: eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem se voltasse para mim, diz o Senhor. Observe que sempre ele está dizendo, o título do estudo: e ainda assim não vos convertestes. O povo sempre teve grandes oportunidades, como já dissemos, mas eles não se corrigiam. No versículo 13, nós vamos ver que o Senhor diz assim: porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Então eles estavam precisando de chuva, eles estavam precisando de ter comida para se alimentar, eles estavam precisando de água para beber, tudo aquilo. Então Deus está dizendo aqui no versículo 13: olha, tudo isso que vocês estavam necessitados, sou eu que mando, e se eu deixei de mandar foi porque vocês se afastaram de mim, vocês me desobedeceram, vocês foram rebeldes, vocês não se converteram, vocês não levaram a sério as minhas palavras. Então colham agora o preço da desobediência. Em outras palavras, era isso que o Senhor estava dizendo nesse último versículo, mostrando para eles. Inclusive, meus irmãos, nesse versículo aqui, o Senhor está mostrando que tudo, mas tudo mesmo, provém do Senhor, tudo. Por isso que Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, tudo está debaixo do seu comando, tudo está debaixo do seu domínio. Ele não age como um déspota, mas age como um Senhor que é soberano, justo, compassivo, benigno, misericordioso, cheio de compaixão, de amor e de paciência, e sofredor também. Sabia que Deus é sofredor? Pastor, isso não é heresia não? É não. O salmista diz isso no Salmo 86, versículo 15: mas tu, Senhor, és um Deus compassivo, cheio de graça, paciente. Tem uma tradução que diz sofredor. Eu vou dizer por quê. Essa expressão sofredor, ela tem sentido. E grande em misericórdia e em verdade. Salmo 145, versículo 8, ele diz a mesma coisa. Salmo 103, versículo 8, ele diz a mesma coisa. Você sabe o que é uma pessoa? Um pai. Vou usar a ilustração aqui de um pai. Um pai, ele orienta, ele aconselha, ele ajuda, ele mostra, ele ilumina o caminho do filho ou da filha. Mas quando ele vê que esse filho está na contramão de tudo que você ensinou, faz tudo errado, faz tudo contrário a seus conselhos, suas orientações, esse pai fica triste e fica sofrendo lá no íntimo, porque você não vai se sentir bem ver um filho ou uma filha sofrer. Você fez a sua parte, ajudou, aconselhou, exortou, orientou, mas a pessoa não quis. Então esse pai sofre. É assim que Deus trata a nação de Israel. Por isso que o salmista diz no Salmo 145, versículo 8: Ele é um Deus sofredor. Então o conhecimento que o povo tinha de Deus era indesculpável para eles terem aquele comportamento. Então o conhecimento: não temas a respeito de Deus, através da sua palavra, é suficiente para conhecermos o caráter de Deus, através dos seus atributos registrados em toda a sua palavra.
Então, irmãos, concluindo, eu queria nessa oportunidade trazer a seguinte pergunta: e ainda assim não vos convertestes? Que lições poderemos aprender com esse título? Que lições? O que eu posso extrair nessas ilustrações que eu acabei de descrevê-la, de acordo com Amós, capítulo 4, versos 6 a 13, e como nós devemos avaliar, analisar o relacionamento que nós devemos manter com esse Deus que se manifesta através da sua palavra. Então eu tenho aqui cinco coisas em resposta a esta pergunta. Que lições podemos apresentar ou aprender com esse título? Primeiro, vale a pena você ser um filho submisso, obediente e subserviente à sua palavra. Vale a pena, porque o contrário disso só vem peia, só vem juízo, só vem castigo. Então vale a pena você atentar para aquilo que Deus revela em sua palavra. Segundo, Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Enquanto você não conhece, Deus está disposto a lhe perdoar, mas quando você tem o conhecimento, Jesus mesmo disse: a quem muito lhe é dado, muito lhe será exigido ou cobrado. Terceira coisa, aquilo que semeamos, colheremos, às vezes com lágrimas, com sofrimento, às vezes até com a própria vida. O indivíduo morre, e nós vemos morte prematura, como eu gosto sempre de citar aquele texto lá de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, quando Paulo fala sobre como devemos participar da ceia do Senhor. Paulo diz, por causa daqueles que tomam a ceia do Senhor indignamente, ele diz: por causa disto há entre vós muitos fracos, fraqueza espiritual, muitos enfermos, muita gente doente e muitos que já dormem. E essa expressão, muitos que já dormem, morre antes do tempo, morte prematura. Então, o que você vai semear, você vai colher. O povo estava plantando desobediência, foram colher juízo, disciplina do Senhor. Quarto, não despreze a palavra de Deus. Não despreze. Vamos pensar aqui, o Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois disto, provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrirei a janela dos céus, e não derramarei sobre vós bênção sem medidas, bênção sem limites, bênção da qual dela vos advém a maior abastança. É uma promessa de Deus. Se você obedece, você vai ser abençoado, mas se você não obedece, vai ser amaldiçoado. É o que diz a palavra de Deus. Não tem meio termos, irmãos. Eu já preparei um estudo aqui para vocês, falando sobre isso. As bênçãos oriundas de quem é fiel a Deus, no mínimo que Ele pede, não vai fazer falta não, Ele vai multiplicar. Você vai ser rica e abundantemente abençoado. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então, uma coisa tão simples, quando nós falhamos, nós vamos pagar um preço muito caro. Ageu disse que nós vamos juntar o que ganhamos em saco furado. Você já pensou que é juntar dinheiro em saco furado? Vai cair, nunca você vai juntar nada. É isso que nos diz Ageu, né? O gafanhoto vem comer, o largato vem e come a sua plantação, o que você está plantando, não vai colher nada. Estou apenas citando um exemplo. Podíamos citar muitos outros exemplos sobre santificação, sobre você viver debaixo da humildade, exercer humildade, amor, as virtudes do Espírito Santo. E por último, quinto e última lição: não subestime as misericórdias do Senhor, que embora sejam a causa de nós não sermos consumidos, não abuse da bondade e da misericórdia de Deus, porque isso pode lhe custar muito caro. E era isso que o povo estava fazendo. Era isso que o povo estava fazendo.
Eu vou terminar esse estudo aqui trazendo uma coisa interessante. Eu vou falar até numa linguagem assim meia. Você tente traduzir. Recentemente, o povo da Terra Santa enfrentou uma luta, uma encrenca, uma bronca muito grande com um país, um determinado país. Vá decifrando aí. Israel usou estratégias que até hoje ninguém sabe como. Ninguém sabe como. Mas se sabe que através do Serviço Secreto de Informação de Israel, o Mossad, descobriu quem eram os cabeças, quem eram os cientistas que estavam produzindo aquela bomba bem grande, né? Quando ela explode, ela detona tudo. E eles estavam produzindo uma dessas para destruir toda a cidade, toda a terra prometida. Vá gravando isso aí. O que é que Israel fez? Israel fez um ataque cirúrgico. Os cabeças, mais de 30 deles foram eliminados. E esse povo ainda não aprendeu a lição, é como diz aqui o texto. E assim, ainda assim, não vos convertestes. Porque eles poderiam pelo menos imaginar o seguinte: já 20 e tantos cientistas, os cabeças que estavam produzindo essa bombinha, ou bombona, foram executados de forma cirúrgica. O sujeito estava dormindo lá, então vem lá uma flecha, né, para não dizer o nome, né, vem lá, o cara dormindo lá num apartamento, lá totalmente seguro, tranquilo, e o ataque cirúrgico, pá. Então outro dia, eu estou contando isso aqui para vocês entenderem, como diz o título do texto, e ainda assim não vos convertestes. Outro dia, procuraram saber, aliás, informar, esse outro país lá informou: olha, nós vamos mandar uma flecha, vocês sabem o que é, né? Para atingir o escritório, todo o complexo onde estão o Mossad. Aí o Mossad respondeu: pode mandar as flechas, pode mandar qualquer destruição para cá, que está vazio, porque nós estamos aí dentro do território de vocês. Pode mandar, que a gente não está aqui não, a gente está aí dentro. A gente está aí dentro aí, sabendo de tudo que vocês estão planejando contra a terra prometida. Eu estou trazendo essa ilustração para mostrar para vocês que ainda assim, esses indivíduos, esses loucos, esses malucos, não se convertem, não é a Israel, ao Deus dos exércitos de Israel. Continuam com a mesma insistência, com a mesma petulância, com aquele mesmo desejo: nós vamos destruir, vamos riscar a terra prometida do mapa. Isso jamais vai acontecer, jamais, jamais, porque quem peleja por aquela terra prometida é Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus de Israel, como ele próprio nos diz, isto é, através de Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias: tu vens contra mim com paus e pedras, ou vens todo armado, mas eu vou em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Irmão, se todos nós tivéssemos uma noçãozinha daquilo que Deus espera de mim, de você, são coisas mínimas, são coisas poucas. O mínimo que ele pede, por exemplo, o dízimo é a mínima parte do que nós ganhamos, e nós, quando desobedecemos, vamos acarretar sobre nós maldição. É isso que nos diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Em que vós me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Por causa disto, vós, quando absterdes-vos de devolver a Deus o que é Deus, sobrevirá sobre vós maldição. O mínimo que ele pede. Então, meus irmãos, que nessa noite apliquemos ao nosso coração, assim como o Senhor disse à casa de Israel através de Amós: e ainda assim não vos converteste. Cuidado para que nós, diante de certas coisas que nós ainda praticamos ou deixamos de fazer, não nos corrijamos ou não nos convertemos.
Eu quero agradecer a você, internauta da TV Master, TV a cabo Canal 20, a você que nos assiste, nos acompanha através do YouTube. Inclusive, se você ainda não fez a sua inscrição para nos acompanhar, faça. Divulgue o nosso programa a muitas pessoas que não sabem que nós estamos com nossa programação levada ao ar na grade de programação da TV Master, TV a cabo Canal 20 e também no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, não é nosso assistente, procure a partir de agora estar conosco todos os dias. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco e a partir de amanhã nós vamos estar reprisando viagens que nós fizemos à Terra Santa e também estaremos trazendo alguns registros da nossa excursão pela ocasião das escavações arqueológicas. Tem sido experiências inéditas que nós temos tido e eu acredito que você não pode perder. Simplesmente está imperdível. Até amanhã, se Deus quiser.